Bem, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês o significado geométrico da derivada parcial de uma função. Bem, para isso eu coloquei aqui na tela, esse software é o GeoGebra 3D, é um software livre, muito conhecido, vale a pena vocês baixarem, dá para trabalhar bem com ele. Mas o meu foco agora é trabalhar o conceito de derivada parcial. Eu coloquei aqui uma função f de xy igual a x2 mais 2y2. E aqui nós temos a representação dela. É um paraboloide elíptico, né? Eu vou girar aqui um pouquinho para vocês terem uma noção dela em 3 dimensões, tá vendo? Esse vermelhinho é o eixo x, aqui nós temos o eixo y, esse verde, e aqui o eixo z nesse azul, ok? Bom, para a gente trabalhar com derivadas parciais, nesse caso aqui, o df dy, o d de f, d de y, qual é o conceito dessa derivada? Bom, eu quero saber o quanto o y, na verdade, o quanto a função varia com relação a y, mantendo o x constante. Em outras palavras, algebricamente, eu quero derivar a função f mantendo o x constante. Bom, algebricamente, a derivada dessa função é relativamente simples, né? Mas e o significado geométrico? O que significa isso? Bem, se eu mantenho o x constante, significa que eu posso mexer com o y e ver o quanto f vai variar, mas o x se mantém naquele mesmo valor. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu tracei um plano x igual a 2. Vou girar para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Olha, no x igual a 2, o que significa esse plano x igual a 2? Significa o seguinte, eu posso ter variação à vontade aqui no y e à vontade aqui no z, tá vendo? Y nesse verdinho e o z nesse azul. Mas qualquer ponto desse plano, qualquer ponto aqui que eu consiga colocar nesse plano, o x dele vai valer quanto? 2. Então, eu posso dizer que o x constante igual a 2, eu tenho a representação geométrica nesse plano, ok? Agora, olha só. Se eu quero que o x seja 2, constante, né? X constante, 2. Para essa função, o que me resta? Bom, se x for 2 constante, então eu tenho aqui 2 ao quadrado, 4. Então eu tenho o z igual a 4 mais 2y ao quadrado. Significa que agora eu tenho uma função diferente dessa. Eu tenho uma função, eu tenho z que depende apenas de y. E ele está exatamente onde? Nesse plano. Se eu tenho todos os pontos que pertencem a esse meu paraboloide elíptico também pertencem a esse plano, ora, o que eu estou procurando aqui? A interseção entre eles, não é mesmo? A interseção entre eles eu já tracei aqui. Traçando a interseção, olha o que a gente acha. Tá vendo? O que a gente achou aqui? Essa parábola. Não é? Vou tirar aqui o paraboloide e o plano. Olha o que restou. Essa parábola. E olha que interessante. Que características tem essa parábola? Essa parábola satisfaz essa função. Todos os pontos dessa parábola também são pontos do paraboloide, não é isso? Então satisfaz essa função e satisfaz a esse plano. Significa que nessa parábola todos os valores de x são iguais a 2. Ela é constante, né? X é constante igual a 2, ok? Bem legal, não é? Então agora não me interessa mais x é constante 2. Que equação tem essa parábola? Como a gente já falou aqui, a parábola tem a equação z igual a 4 mais 2y ao quadrado. Por quê? Porque o x é
constante. X ao quadrado, quer dizer, 2 ao quadrado, 4. Aqui a gente escolheu 2. A gente poderia escolher qualquer valor de x para isso e ver o que vai acontecer. Bom, o que é então df dy? Df dy é a derivada, dessa parábola aqui. Isso se o x for igual a 2. É a derivada nessa parábola aqui. Olha aqui que interessante. E aí a gente usa os conceitos que nós já temos de derivada lá do cálculo 1 para as funções de uma variável só. Nesse caso, eu coloquei aqui como exemplo no ponto A. Olha aqui, dado o ponto A, tá vendo? O ponto A é o ponto 2, 2, 12. É um ponto A, é o ponto nessa função. Dado o ponto A, ó, 2, 2, 12. Okay? Se x for 2, y for 2, z vai ser 12, não é isso? Dado esse ponto A, eu quero saber o seguinte, qual é a derivada dessa função aqui para o 2, para o x constante igual a 2? Bom, geometricamente, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar essa reta tangente a esse ponto, a tangente a essa função nesse ponto A, e o coeficiente angular dessa reta aqui, olha, nesse plano que está destacado para x igual a 2, ó, x não é 2, o coeficiente angular dessa reta nesse plano, ó, a tangente desse ângulo de inclinação, ou seja, o coeficiente angular dessa reta é exatamente isso. Está aqui. Como é que a gente encontra? A gente encontra a df dy, como? Mantendo o x constante e derivando essa função. Derivando essa função com o x constante, ora, derivada de constante, zero. Derivada de 2y ao quadrado, estou derivando em y, vai ser 4y. Está aqui, olha. Então, df dy igual a 4y. No ponto onde x igual a 2, aqui o ponto A, x igual a 2 e o y também igual a 2. A derivada da função em y no ponto onde x é igual a 2 e y é igual a 2, eu só substituir o y por 2. Eu encontro quanto? 8. Certo? Então, fica aí o significado geométrico da derivada parcial. Só resumindo, o que significa isso? Se eu tenho df dy, derivada parcial da função f em relação a y, é a derivada dessa função mantendo um x constante. Nesse caso eu coloquei o x igual a 2, mas poderia ser qualquer valor de x. Né? Esse plano ele ia continuar paralelo ao eixo y e ao eixo z, para cá ou mais para cá, né? Tanto faz. Ok? E analogamente, o que é df dx? Df dx, eu vou ter um plano onde o y vai ser constante, um determinado plano aqui, onde y vai ser constante, e eu vou encontrar uma interseção entre esse paraboloide e esse plano, e a derivada é o coeficiente angular da reta tangente a essa função naquele plano. Ok? Fica a dica de vocês baixarem o GeoGebra. O GeoGebra ele já vem com GeoGebra 3D, GeoGebra 2D, tem vários tutoriais no YouTube que ensinam a trabalhar com isso. Se vocês quiserem, a gente pode no futuro trabalhar com o GeoGebra, como é que a gente consegue montar ou não esse tipo de gráfico. E é muito interessante, porque você vai manipulando, por exemplo, aqui eu posso colocar outros valores para x, eu posso colocar outras funções, posso acrescentar o paraboloide, posso tirar o paraboloide, tá vendo? Para a gente enxergar direitinho o que está acontecendo, olha. Você percebe que essa reta tangente é o paraboloide? É tangente ao paraboloide no ponto A com o x constante igual a 2, tá vendo? Ok? E isso é muito interessante. Essa visualização geométrica ela é muito útil para a gente entender o significado dessas derivadas parciais. É claro que eu não entrei aqui nos conceitos de taxa de variação,
A intenção desse vídeo é trabalhar o significado geométrico e eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Fiquem em paz, Deus abençoe, um grande abraço.